Olá pessoal, tudo bem com você? Eu desejo que esteja uma bênção. O meu nome é Daniel Pereira e este é o canal Muito Mais com Daniel Pereira. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho da cidade que eu adotei para viver, né? Eu não sou natural de São José dos Campos, mas eu adotei essa cidade para mim residir nela. Mas é claro, também assim, entregando tudo na mão de Deus e deixando Ele me tirar a hora que Ele quiser, trazer de volta a hora que quiser. É muito grande o número de pessoas que vêm de outras cidades para residir em São José dos Campos. E aqui se dá muito bem, porque é uma cidade boa. É uma cidade maravilhosa, tá? Então, eu não sou daqui. Eu vim de uma cidade próxima a São José dos Campos. Eu vim de uma cidade que, assim, me judiou bastante. As pessoas de lá, né? Parece que as pessoas de lá têm uma certa maldade dentro delas, né? Então, as pessoas fizeram um pouco caso de mim, as pessoas me traíram, as pessoas pisaram em mim, as pessoas realmente elas querem uma derrubar a outra. E eu trabalhava lá em uma escola, até que na escola eu fui bem, né? Eu trabalhava nessa escola. Eu não fui muito assim de estudar, né? Mas eu entrei em uma escola profissionalizante para fazer um curso técnico. Eu fui fazer um curso de ajustador mecânico. Só que eu gostei muito da parte prática, né? Essa parte de realmente pegar na massa, vamos dizer assim, né? Então, com isso, eu fiz o curso completo de ajustador mecânico. Depois eu fiz o curso de torneiro mecânico, fiz o curso de inspeção de qualidade, de desenho técnico mecânico, fiz o curso até de ferramentaria. Eu fiz outros cursos também, mas só que os outros cursos eu não me adaptei muito bem. Eu fiz o curso de eletricidade residencial e industrial, né? E fiz também o curso de mecânica de automóveis. Esse eu não dei continuidade mesmo, sabe? Mas assim, esses cursos de ajustagem, torno, inspeção de qualidade, desenho técnico e ferramentaria foram muito bons para mim. Porque através desse curso lá na escola, eu gostava tanto que a minha aula era de manhã, era das 9 às 11 da manhã. Mas eu ia para casa, almoçava e voltava para a escola. E eu ficava ali a tarde toda, da 1 hora da tarde até as 5 da tarde. E daí eu ia embora, né? Tinha ainda a aula da noite, né? Que era das 6h30 da noite até as 10h30 da noite. Mas essa eu não ficava. Mas com esse minha presença na escola fez com que eu começasse a ajudar na limpeza do laboratório, né, da oficina da escola. E daí eu comecei a trabalhar ajudando na limpeza. Aí um dia o diretor da escola me chamou, né, e falou: olha, a gente não vai mais cobrar a escola de você, porque você está ajudando bastante na limpeza. Eu agradeci muito, né? E comecei a limpar. Mas quando foi um belo dia, tiraram a pessoa da limpeza e eu fiquei no lugar e daí eu passei a ser registrado na escola. Ah, que beleza, né? Eu era registrado na carteira e ganhava um salário mínimo. Olha que bênção. Depois eu, com isso, fui trabalhando e daí faltava a pessoa, faltava muito por sinal, a pessoa que trabalhava no almoxarifado, né? Almoxarifado era uma sala
que tinha todo tipo de ferramenta, né? Então eu comecei a ir para o almoxarifado para ajudar. E daqui a pouco eu estava também trabalhando no almoxarifado. Então eu entregava todas as ferramentas para os alunos, né? Eram muitas ferramentas, martelo de pena, martelo de bola, lima, chata bastarda, meia cana mursa, triangular, enfim, todo tipo de lima, martelo, serra, escartilhão, como chama aquele? Recartilha, enfim, eram muitas coisas. E eu estava ali. Mas daqui a pouco acabava os alunos de eu entregar a ferramenta, aí eu ficava na oficina e comecei a ajudar também aos alunos a traçar peças, a serrar a peça, a limar, né? E daí eu fiquei assim mais gostando mesmo da área da ajustagem mecânica, desenho técnico, inspeção de qualidade e ferramentaria. Eu não gostava muito do torno mecânico. O torno eu achava que ele era muito, podia me machucar, tal, aquela coisa toda, né? Aquele motor, tal. Então eu não gostava muito, né? Eu achava um pouco perigoso. Eu queria ter domínio sobre a ferramenta e não ser dominado pela máquina, né? Aí eu peguei, minha carteira então foi mudada ali. Eu passei a ser registrado como almoxarife, depois monitor, depois instrutor e finalmente professor. E naquela escola eu fiquei por alguns anos. Na realidade, fiquei 9 anos trabalhando naquela escola. Foi muito bom. Mas um dia, o meu cunhado, a qual eu devo muito a ele, né, o senhor Anísio, ele me chamou, né, e falou assim: Daniel, por que você não monta uma loja igual a minha aqui de Taubaté, lá em São José dos Campos? E eu falei: puxa, que bacana, né? Mas eu teria que aprender a fazer isso. E ele falou para mim: aprender é fácil. Basta você ficar comigo aqui no carnaval. Olha só, interessante que nós estamos hoje na segunda-feira de carnaval, né? E eu fiquei lá naquela loja dele aprendendo na segunda-feira de carnaval, na terça, tá? Até quarta eu fiquei aprendendo. Mas daí você me pergunta, aprendendo o quê? Aprendendo a montar alto-falante, tweeter, midi-range, drive, né? Aprendendo todo o material. Mas foi muito bom. É muito interessante o trabalho. Então eu comecei a pegar aqueles alto-falantes que estavam rasgados, furados, estourados, queimados, tudo, né, danificado. E eu então pegava o alto-falante, raspava todo o alto-falante, tá? Limpava ele bem limpinho, né? Daí via a bobina que ia nele, a centragem, o cone, aí colava, aí no outro dia eu voltei para fazer o arremate, aí eu arrematei com cordoalha, coloquei o protetor, coloquei a guarnição e fiz muitos alto-falantes naqueles 3 dias, na realidade, que eu fiquei ali, né? Aí voltei algumas vezes e fui aprendendo, e aprendi bem, né, a fazer esse trabalho, mas eu não tinha saído da escola ainda, tá? Aí eu peguei e falei assim: eu vou montar mesmo então uma loja dessa lá em São José dos Campos. Aí ele falou para mim: mas não é tão fácil, viu, Daniel? Você tem que ter todo o material. Bom, aí eu fiz o quê? Aí eu comecei a arrumar madeira para me fazer prateleira. Porque assim, eu não tinha um centavo no bolso. Eu ia montar a empresa com a cara e a coragem, né? Então eu peguei, fui numa serraria, né? Serraria é onde tem madeira, né? O pessoal serra madeira, deixa às vezes aqueles restinhos lá. Aí eu pedi pedaços de madeira, né? E daí fui pedindo, e daí eu peguei e montei uma prateleira, né? Só que eu montei uma prateleira com parafuso e porca, porque daí dava para mim desmontar ela todinha e levar para São José dos Campos desmontada e lá eu montar então. Aí montei um balcão. O balcão, eu me lembro que foi tão interessante. A igreja a qual eu congregava, ela está
fazendo assim um tablado, né? Um palco, vamos dizer, não é púlpito, porque púlpito é aquela parte onde coloca-se os livros, né? Mas ela estava fazendo um tablado lá para ficar mais alto, né? Para quem fosse falar, ele mais alto, ele era mais visível às pessoas que estavam embaixo. E essa plataforma, esse tablado, estava sendo feito com tipo assoalho de pinos, né? Então sempre sobrava pedaços de pinos. E eu pedia lá, né? Ó, posso ficar com esse pedacinho? Posso ficar aquele... E daí eu montei um balcão com aquilo, sem vidro na frente, não tinha vidro. Daí arrumei tábua, pus uma tábua no meio, uma tábua embaixo. Comprei essa tábua, na realidade, de baixo e de cima eu comprei, né? Daí eu peguei, montei também uma bancadinha, né? Aí a bancada não tinha a base para mim colocar, né? Aí eu vi que uma pessoa tinha jogado uma cabeceira de cama. Aí aquela cabeceira de cama eu peguei, tirei algumas coisas dela e deu certinho, ali encaixou e deu para me fazer a bancada. E daí a minha esposa foi a São Paulo capital e comprou alguns materiais de alto-falante, né? Porque eu tinha recebido um dinheiro da escola que eu dava aula, que eu fui assim dispensado, mas eu não fui dispensado totalmente, né? O proprietário da escola falou para mim: vou dispensar você, vou pagar o que você deve e tal, o que eu te devo, o que eu te devo, né, o que ele devia para mim, e tudo bem. E você continua trabalhando na escola, agora é autônomo, porque a escola não tem mais condições de pagar como vinha pagando, né? Na época os cursos começaram a cair, esses cursos, né? Caiu muito. Aí tudo bem, eu recebi aquele dinheiro, que foi um dinheirinho bem pouco, é como se fosse hoje assim R$1.000, né? A minha mulher foi com R$1.000 de São Paulo, trouxe nada. Trouxe 2 sacolinhas, né? 2 sacolinhas comuns, né? Naquela época não existia essas sacolas de plástico de supermercado. A gente tinha que levar uma sacola de nylon, né? Para fazer compra. Ela foi com essa sacola, trouxe 2 sacolinhas. Aí eu peguei aquilo, poxa, mas só isso, só isso. Não teve para comprar mais nada, tá muito caro, né? Sempre tudo esteve muito caro, né? Bom, até que chegou o dia da gente ir para São José dos Campos para arrumar um ponto. Aí eu andei na rua Francisco Rafael, era muito caro o aluguel, né? Muito caro, nosso Deus. Aí fui para a rua Rubião Júnior, que tinha as fortes eletrônicas, era mais caro ainda. Aí eu peguei e virei a Francisco Rafael para Siqueira Campos, né? Fui do lado esquerdo, era só lojas, aluguel muito alto. Aí virei para a direita. Aí já chegando na Vila Maria, né? Encontrei um pontinho lá. E aí a pessoa falou: ó, tô alugando, é tanto. Aí achei o preço formidável. Mas assim, o ponto era muito pequenininho, né? Então ele falou que era tanto e para mim entrar eu tinha que dar 3 aluguéis. Falei, beleza, faremos o contrato. Alugamos, tá? Pagamos então esse calção, né? E tudo bem. Mas eu não tinha dinheiro para pintar essa loja, não tinha dinheiro para cimentar. Era assim, era um vermelhão no chão e a parede era pintada de verde, mas era um verde tão feio, e existia na época uns rolos, que eles tinham uns desenhinhos nesses rolos. Aí as pessoas passavam, por exemplo, esse rolo numa tinta, como lá, passou na tinta branca, e ficava umas florzinhas na parede. Eu nunca mais vi parede pintada desse jeito da minha vida, né? Aí ele era alto, esse ponto, muito alto, aí tinha forro de madeira, né? Tinha um forro de madeira, e ali eu, então, aluguei. Agora, como é que eu ia levar tudo aquilo lá para São José? Se eu estava em Taubaté com tudo, né? Mas aí a gente pediu a Kombi emprestada lá na igreja, né? Meu cunhado, ele sabia dirigir bem, né? Aí levou tudo aquilo lá para São José dos Campos, né? E aí eu montei a lojinha. Só que eu montei a loja num tempo que eu estava de férias,
tá? Porque eu fiquei lá na loja do meu cunhado, fevereiro, né? No carnaval comecei, ficava um pouquinho em março, abril, maio, junho. Quando deu as férias, eu fui e montei a loja. Só que eu não tinha ainda saído da escola. Aí eu continuava na escola. Aí eu ficava em Taubaté dando aula e a minha esposa ficava em São José dos Campos na loja. Ela saía de ônibus todo dia de Taubaté, ia para São José. Saía de Taubaté, ia para São José. Voltava à noite, né? E levava uma marmita. Meu Deus do céu. Gente, que tristeza. Porque não tinha fogão, não tinha muito menos micro-ondas, né? Então ela comia aquela comida, coitada, fria, né? Gelada na realidade, porque São José faz muito frio, né? Então ela comia aquela comida, tinha dia que ela disse que não conseguia comer, não. Ela tinha dia que ela não conseguia comer, né? E porque não tinha como comer em restaurante, né? Mas aí eu peguei e fiz uns panfletinhos, tal, distribuía, ia nas eletrônicas, via se tinha serviço para a gente fazer, né? De alto-falantes. Eles sempre tinham um servicinho, mas aquilo não supria, né? Não dava mesmo. Aí daqui a pouco eu peguei e fui na rádio, né? Na Rádio Clube de São José dos Campos. E daí eu falei para um senhor que fazia programa lá, seu Silvano Salles. Silvano Salles, eu quero pôr um anúncio no programa de rádio aí, né? Eu sempre gostei de rádio, sempre soube que rádio dava um retorno muito bom. Aí começou a anunciar. Conforme começou a anunciar, começaram a vir clientes, e clientes, e clientes, e clientes. Sempre vieram clientes, né? Muitos clientes. E daí a coisa começou a pegar. Daí, quando deu o mês de dezembro, aí fiquei 6 meses, né, dando aula ainda, mas quando chegou em dezembro, teve as férias, né? Férias de dezembro. Aí eu voltei em janeiro para dar aula, tá? Mas aí eu pensei bem, puxa vida, mas coitada, a Maria, né? A Maria, fica lá na Marivox, em São José dos Campos, sozinha, passando necessidade, sem poder fechar a loja, sem nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui da escola, vou ficar lá com ela e vou direto nas eletrônicas pegar serviço. E eu fiz isso, né? Deixei a escola e comecei a direto mesmo. Andava como que em São José dos Campos atrás de serviço, ia a Jacaraí, ia a Caçapava, né? E sempre levava panfletos e lá na rádio anúncio. E foi indo, e foi pegando. E a cidade me recebeu muito bem, mas muito bem mesmo. Fui muito bem acolhido naquela cidade, né? E eu sempre pegando serviço, sempre pegando serviço. Só que daqui a pouco começou a ter tanto serviço que a gente teve que contratar uma pessoa, né? Aí tinha uma pessoa que trabalhava com a minha esposa lá na loja de Taubaté. Mas ela já tinha saído há muito tempo da loja de Taubaté, né? Porque assim, gente, eu fui aprender lá com meu cunhado, só que a minha esposa, ela sabia trabalhar muito bem com alto-falante. Ela nunca via assim alguém que trabalhasse tão bem com alto-falante como ela, né? Aí acontecia o quê? Aí eu peguei, né, e trouxe essa pessoa. Aí eu comecei a dormir lá na lojinha, né? E a minha esposa com essa moça ia e vinha todo dia para Taubaté, para São José dos Campos, digo eu, né? Saía de Taubaté, ia para São José, de tarde saía de São José, ia para Taubaté. Quando é um belo dia, eu fui em Jacaraí buscar serviço, né? Então o ônibus parava na rua Antônio Sais, tá? Parava na Antônio Sais. E daí eu descia na Antônio Sais e pegava a rua Vilaça, né? E ia para a loja, né? Para a lojinha.
Passei eu na rua Vilaça, em frente à mesma escola que eu dei aula por 9 anos lá em Taubaté. E daí eu encontrei lá na frente com uma pessoa maravilhosa. Meu Deus, porque essa pessoa já tinha trabalhado comigo em Taubaté. Era o Luiz José de Toledo. Olha o sacrifício de Luiz José de Toledo. Ele não morava em São José também. Ele morava em São Luís do Paraitinga. Então, segunda-feira, muito de madrugada, ele saía de São Luís do Paraitinga, ia para Taubaté, chegava na rodoviária Taubaté, ele pegava o ônibus para São José dos Campos e ficava na escola dormindo. Ele dormia na escola, gente, olha só. Lá tinha um lugar que a gente dormia, que as pessoas podiam dormir. Então, ele ficava lá, dormia de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta, de quinta para sexta e de sexta para sábado. Sábado, de manhãzinha, ele pegava as coisas dele e pegava o ônibus de São José dos Campos para Taubaté e depois de Taubaté para São Luís do Paraitinga. Aí eu encontrei com... Aí Luiz estava na janela, ele me chamou. Eu falei, ô Luiz, tudo bem com você? Luiz, é o seguinte, eu tenho uma lojinha na Siqueira Campos, 542, aqui em São José dos Campos. Olha, eu vou ter que deixar um cartãozinho com você, vai uma hora lá conhecer a lojinha, tal, não sei o que, não sei o que, enfim. Aí eu peguei, conversei mais um pouquinho, aí ele falou assim, você não tem saudade do tempo que você dava aula tão bem, tal. Aí eu falei assim, Luiz, eu tenho, mas né, agora eu vim para esse outro caminho. Isso aconteceu mais ou menos um ano depois que eu já tinha loja ali na Siqueira Campos, né? Bom, daí aconteceu o quê? Aí eu peguei, fui para a loja e tal, e tava lá, né, Margarida, Maria, e fazendo alto-falante, gente sendo atendida e tal. É claro que daí eu já tinha comprado 2 prateleirinhas de aço, eu tinha comprado um balcão, e assim as coisinhas iam caminhando melhores, né? Mas sempre aquela lojinha pequenininha. Daí quando eu chego lá, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá na loja, né, que eu tinha saído, tinha ido de novo para Jacareí, aí eu tinha voltado, né? Aí eu cheguei na loja, a Margarida falou assim, veio um amigo seu aqui. Eu falei assim, amigo meu? É um amigo. Eu falei assim, qual é o nome dele? Ela falou assim, deixa eu ver aqui, eu marquei aqui. Chama-se Luiz. Ele disse que trabalha numa escola. Aí eu falei assim, o Luiz, ele trabalha numa escola? Ela falou assim, o Luiz trabalha numa escola. Ele falou para você ir urgente lá na escola, que o diretor da escola quer conversar com você. Aí eu falei, como assim? Diz que o diretor está lá esperando você o mais rápido possível, quer conversar com você. Eu fiquei até preocupado, né, gente? Peraí, o diretor da escola, que nem me conhece direito, manda me chamar assim para mim urgente para a escola. Bom, daí eu fui lá para a escola, né? Aí fui na sala dele, aí falei assim, eu estou precisando falar muito com você. Aí ele pegou assim, sabe o que é, Daniel? Eu estou precisando aqui de um professor de desenho técnico. Eu falei assim, sim. E daí eu queria convidar você para dar aula de desenho técnico aqui na escola. Aí eu falei assim, que dia? Ele falou, toda segunda-feira. Segunda-feira, eu falei, segunda-feira não dá, porque eu venho de Taubaté, aí eu vou chegar aqui atrasado. Ele falou assim, então eu mudo a aula. Eu mudo para quarta-feira. Bom, aí eu falei, então tudo bem, quarta-feira. Aí eu aceitei. Mas aí na conversa vai, na conversa vem, ele falou assim, mas eu também estou precisando de um professor de inspeção de qualidade. Bom, para quem não sabe o que é inspeção de qualidade era uma profissão que existia antigamente, quando o torno era manual, né? Hoje o torno é eletrônico, ele no computador, né? Então antes, a pessoa que manuseava o torno
Aí tinha que ter o inspetor para verificar se a peça estava na medida, se a solda estava bem feita, enfim, essas coisas assim, né? Aí eu falei, tá bom. Aí você sabe bem de paquímetro, né? Sim, milímetro, polegada, polegada fracionária, polegada decimal. Então é isso. Aí você pega e faz assim, você dá aula terça e sexta. Eu falei, tudo bem. Aí na conversa continua, né? Eu falei assim, mas também eu preciso de um professor de matemática, que não estou achando. A matemática industrial, né? Eu só sei que eu saí de lá com 3 dias de aula. Aí, o primeiro dia que eu vou dar aula, o Luiz fala assim, Dani, aqui tem dormitório para o professor dormir. Aí você pode vir dormir aqui. Você dorme naquela lojinha? Eu falei assim, sim, eu durmo na lojinha. Então, Dani, você pode vir dormir aqui na escola, aqui, ó, tem aqui, ó, tem colchão aqui, tá vendo? Tem a cama e tal. Aí nossa, eu fiquei assim, muito feliz com aquilo, né? Aí cheguei lá na Marivox, falei para minha mulher, falei para Margarida, aí elas falaram assim, então quer dizer que o dia que você estiver dando aula, que você dormir na escola, a gente não precisa ir para São José, ou melhor, não precisamos ir para Taubaté e depois voltar no outro dia, a gente pode dormir aqui na loja. E assim as duas fizeram, né? E isso foi indo. E, gente, o trabalho começou a aumentar. E eu dava aula de manhã, de tarde e de noite, 3 vezes por semana. Daí, quando é um dia à noite, o diretor da escola me chamou e falou assim, eu quero conversar com você no intervalo. Aí ele falou assim, tá bom. Aí você, se passar um pouquinho, pode deixar, se passar um pouquinho do intervalo, o Luiz lá aguenta lá a sua aula por um tempinho, porque eu quero mostrar algo para você. Aí ele falou assim, venha cá, vamos lá. Aí ele me levou, falou assim, vira aqui, eu virei, vira essa outra rua aqui. Olha, essa rua aqui chama-se Rua Douzane Ricardo. Tá? Eu falei assim, sim, Douzane Ricardo. Eu vou mostrar aqui nessa rua uma casa de um amigo meu e ele está alugando essa casa. E seria muito bom que você viesse para essa casa, para morar nessa casa, no fundo da casa e ter a sua loja na frente da casa. Eu falei assim, mas deve ser muito caro essa casa. Eu falei assim, não, eu vou conversar com o proprietário. E de fato ele conversou com o proprietário, o inquilino estava saindo, aí eu fui ver a casa, tal, o dono não me deu o valor do aluguel, né? Mas tudo bem. Aí eu entrei na casa. Gente, quando eu entrei na casa foi uma tranquilidade, porque aí, veja bem, eu deixava a minha filha lá em Taubaté com a minha sogra, e era muito difícil isto, né? Muito difícil. Daí ela pegava, aí eu peguei, mudando para São José, eu pude trazer minha cama, aí eu comprei uma geladeirinha, um fogão, televisão, e ali eu tinha minha casa e minha loja. E minha filhinha também estava ali comigo, né? Então tinha a parte que era casa e tinha a parte que era loja. E o serviço aumentando, e aumentando. Olha, aquela cidade, a cidade aqui, porque eu estou em São José, me abraçou assim muito bem. Foi passando o tempo, e imagine, um dia aquele homem colocou aquela casa à venda. Foram tantas pessoas ver aquela casa para comprar. Mas um dia ele chegou em mim e falou assim, você pode comprar essa casa. E, gente, eu comprei a casa. Graças a Deus, eu comprei a casa. Bom, até o nosso próximo vídeo e vamos indo, né? Olha, gente, eu estou para gravar com um amigo meu. Puxa vida. Esse vídeo que eu quero fazer com ele vai ser o máximo. E eu quero que você assista os vídeos nossos aqui, assine,
né? Ou seja, se inscreva no canal, dê o like ou dislike, o que você quiser, pode fazer seu comentário e a gente conta contigo, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.